Opa, tudo bem? Você já viu aquele ditado, se não pode com eles, junte-se a eles? Pois bem, esse ditado podemos dizer que é de uma pessoa que não tem convicções fortes, ou seja, ela cede à pressão. Quando eu tenho convicções fortes, eu posso ler como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de coisas que não se vê. Uma convicção bíblica é a certeza de que Deus está agindo em todo momento, independente das circunstâncias, sejam elas fáceis ou difíceis. E por falar em situações difíceis, hoje eu gostaria de trazer para vocês uma situação que aconteceu com um rapaz, praticamente em 605 a.C. O nome dele, Daniel. Foi levado na primeira deportação para a Babilônia, para o cativeiro, mas podemos dizer assim que ele foi um homem de sorte. Ele foi levado para ser treinado pelo rei Nabucodonosor para servir no palácio. 3 anos de treinamento. Para começar, a alimentação era um banquete, mas Daniel, firme às suas convicções, ele pediu para não se alimentar do banquete do rei. Por quê? Porque eram alimentos consagrados aos ídolos, porque não eram preparados de acordo com a lei de Moisés, porque eram animais impuros. Então, Daniel, diante desse primeiro desafio, manteve-se firme às suas convicções religiosas segundo a lei de Moisés. Ele decidiu de antemão. A gente pode ver então que diante dessa situação difícil, em primeiro lugar, ele decidiu de antemão não se contaminar com os manjares do rei. Em segundo, ele foi humilde, pedindo ajuda para que os seus amigos orassem a Deus, rogassem a ele para que intervisse em favor deles. Um terceiro ponto que a gente vê na vida de Daniel, sendo fiel às suas convicções, está no capítulo 2, do versículo 27 ao versículo 30. Ao interpretar esse sonho, Daniel humildemente reconhece diante do rei que ele não é capaz disso, mas a capacidade dele é dada pelo Deus dos céus. E ele diz, ninguém é capaz, mas o Deus dos céus é o que revela todos os mistérios. Então Daniel é firme em suas convicções e ele se mantém humilde. Ele não abriu mão daquilo que ele cria. Mais adiante, a gente vê também o poder da influência de Daniel. Ele foi convicto naquilo que ele cria e ele pôde influenciar os seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua do rei. E o que isso acarretou? Você imagina você estar no meio de uma multidão, milhares de pessoas ajoelhadas e daqui a pouco 3 camaradas em pé. Quem está na volta, quem é amigo deles, se abaixa aí, te abaixa, pro teu próprio bem. E os caras não se curvaram. O que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha aquecida 10 vezes mais. E eles não morreram. Deus interviu e salvou a vida deles. A gente vê essa influência na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego através da vida de Daniel também. Então, você já ouviu falar naquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é, esse é um ditado para quem tem convicções fracas. Não é o caso de Daniel. Nós vemos mais uma vez a experiência que ele teve quando os supervisores e os sátrapas eles estavam procurando uma ocasião para sacanear Daniel. Só que eles não acharam. A gente lê em Daniel capítulo 6, versículo 4, que eles viram que Daniel era fiel, ele era honesto e não era negligente. Os próprios inimigos acabaram reconhecendo isso nele, que não tinha nada de errado com ele. A não ser um detalhe, Daniel era um homem de oração. Isso mostra que ele era fiel às suas convicções de orar a Deus. Ele orava a Deus 3 vezes por dia, virado para Jerusalém. E foi nesse instante que os sátrapas, vamos pegar ele aqui, vamos pedir ao rei para fazer uma lei que todo aquele que não orar ao rei deve ser jogado na cova dos leões. E Daniel, como sabemos, foi jogado na cova dos leões, mas não abriu mão das suas convicções. E Deus interveio mais uma vez e salvou a sua vida. Além disso, vemos o próprio reconhecimento do rei Dário. Ao acordar de manhã, passou a noite inteira sem dormir. Ele queria salvar a vida de Daniel. Mas, como a lei dos medos e os persas era irrevogável,
ele não podia revogar sua própria lei. Amanheceu o dia, correu lá para a cova dos leões, chamou por Daniel e Daniel estava lá, respondeu. Ou seja, Deus havia fechado a boca dos leões. E ele diz, Daniel que serve continuamente ao Senhor. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 16. Ou seja, o reconhecimento agora do próprio chefe, do próprio rei. Também vemos, pelo exemplo de Daniel, um homem que, fiel às suas convicções, estuda a palavra. É dali que ele tira o seu credo, a sua visão de mundo, que influencia as suas convicções, aquilo que ele crê e a maneira como ele age, a sua maneira de viver, né? Seu lifestyle. Nós lemos em Daniel capítulo 9, versículo 2. Ele sabe discernir o tempo em que ele está vivendo e ele vê que o profeta Jeremias disse que o tempo da desolação iria durar 70 anos. Então, Daniel, firme às suas convicções, é um homem que estuda a palavra de Deus por si só, por iniciativa própria. Também no capítulo 9, no versículo de 23, quando o anjo Gabriel aproxima-se de Daniel e ele diz, tu és muito amado. Ele é reconhecido por um ser celestial, né? Como alguém muito amado por Deus. Então a gente vê que vale a pena ser fiel às convicções. Quando você estiver passando por dificuldades, passando por provações, onde as suas convicções estão sendo testadas, fique firme. Não é fácil, há muita pressão para que você mude, há muita pressão no mercado de trabalho para que você talvez abra mão dos seus princípios éticos e morais, mas não faça isso. Seja como Daniel, seja firme às suas convicções, pague o preço, porque o Senhor o honrará e assim você estará glorificando a Deus e vivendo de acordo com as suas convicções. Amém? Forte abraço. Até mais.